Muito boa noite para você aqui ligado na OTV, sempre na www.otv.com.br. 22 horas, mais 9 minutos desta quarta-feira, 4 de maio de 2011. Começando ao vivo, mais uma opinião livre para você. E hoje um programa também muito especial, claro. Nosso convidado que você já vai conhecer, já tive a oportunidade de passar para algumas pessoas aqui. Mas claro, como você sabe, para conduzir o programa, para conduzir as nossas entrevistas, nosso debate, o meu boa noite ao doutor Paulo Cremonese. Boa noite, doutor. Boa noite ao telespectador e internauta que nos assiste. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, principalmente para o jovem que termina a faculdade e já pensa no mercado de trabalho e, esse é um dos assuntos que a gente vai focar também, na sua vocação, né? Alguns pensam em trabalho, outros pensam eu quero ser determinada coisa dentro das carreiras jurídicas. E para falar sobre as carreiras jurídicas e os concursos públicos de acesso a essas carreiras, nós convidamos o professor Dr. Antônio Carlos Marcato, que é coordenador do curso, conhecido curso em São Paulo, dos melhores, se não o melhor curso de São Paulo, preparatório para concursos públicos, do curso Marcato. Ele foi promotor de justiça, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e juiz do antigo Tribunal de Alçada Civil. Dr. Marcato, boa noite, obrigado pela presença no nosso programa. Boa noite, Paulo. Eu agradeço aí a recepção e agradeço o convite, né, que me permite me comunicar com seus internautas a respeito de um assunto tão interessante como esse, que é justamente o de acesso às carreiras públicas, né? Hoje em dia, um acesso bastante disputado em carreiras extremamente bem valorizadas, do seu ponto de vista funcional e eventualmente até do seu ponto de vista salarial, né? Algumas carreiras aí são atraentes até sob esse ponto de vista, né? Vamos falar sobre isso. Quero apresentar também, está aqui comigo o Alexandre Rodrigues, que além de um amigo é estudante de jornalismo da Universidade de Santo Amaro. Rádio TV. Rádio TV. Eu não sei se explica com jornalismo, é a terceira vez que eu falo isso, né? É estudante de Rádio TV da Unisa, junto com alguns outros colegas aqui, que estão convidados também a participar conosco. Um pouquinho se der isento aqui, fazer umas perguntinhas aqui para o nosso convidado. Mas vamos voltar aqui ao tema. Qual o tipo de público que procurou, como que vamos chamar de aluno, se o aluno chega lá, com que ideia que ele chega? Voltando à minha apresentação no início aqui, ele vai com a ideia de conseguir um emprego ou, pela experiência que o senhor tem dos alunos que passam ali, ele vai com a ideia realmente de seguir a vocação dele. Eu quero ser juiz, eu quero ser delegado, eu quero ser promotor. Na verdade, as duas coisas. Eventualmente, a conjugação das duas coisas. A pessoa é vocacionada para uma determinada função, uma determinada carreira, e também ela é motivada pela estabilidade que o serviço público confere. Hoje, a busca pelo serviço público está ligada fundamentalmente, no meu modo de ver, não tanto pela vocação. A vocação é importante, mas muito mais pela estabilidade que ela concede a quem ingressa na respectiva carreira. Agora veja, determinadas carreiras ficam valorizadas até por força da mídia. Eu dou um exemplo. Hoje em dia, muitos estudantes na área jurídica, eles se preparam para serem delegados federais. Por quê? Porque a carreira de delegado federal hoje é extremamente valorizada, do seu ponto de vista não só salarial também, mas do seu ponto de vista de respeitabilidade, de reconhecimento público da função. Então, eu vi candidatos que originalmente queriam ser magistrados ou membros do Ministério Público, que num determinado momento, por força dessa influência midiática até, ingressaram na carreira da Polícia Federal. Exatamente. Agora, há que ser vocacionado, porque se não tem vocação, também não tem estímulo e pode ingressar na carreira, mas também não cresce na carreira. É fundamental que seja vocacionado até para crescer na carreira, para dar de si na carreira, né? Escolhido. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu ia deixar mais para o final, mas vou aproveitar o gancho. O senhor acha que se o salário de delegado de polícia em São Paulo estivesse em patamares iguais ao do Ministério Público e da Magistratura, nós teríamos uma debandada do Ministério Público e da Magistratura para a carreira de delegado de polícia? Por força de salário só? Por força.
Eu creio que não. Eu creio que não, mas eu lhe dou uma resposta inversa. Eu acho que para ser delegado de polícia em São Paulo, a pessoa tem que ser vocacionada. No fundo é isso, porque o salário não é atraente. E não obstante, muitas pessoas que estariam absolutamente qualificadas e capacitadas para ingressar em outras carreiras, com uma remuneração inclusive melhor do que de delegado estadual de São Paulo, ingressa na Polícia Estadual Civil de São Paulo justamente por vocação. Aí sim é vocacionado. A percepção que eu tenho é que essas pessoas que procuram o cargo aqui em São Paulo, veja, há estados no Brasil que pagam muito bem. Lastimavelmente, não é o caso de São Paulo para os delegados estaduais. Nós sabemos disso, delegado de polícia. Pois bem, há pessoas que, insisto, estariam absolutamente capacitadas para ingressarem na Defensoria Pública, no Ministério Público, na magistratura, e não obstante ingressam na polícia, que tem vocação para isso. O que, aliás, é extremamente louvável. Dessas carreiras para efeitos de concurso, na sua opinião, qual que é o mais complexo? Complexo que eu digo, por exemplo, as matérias que são levadas à prova. Existe um ou outro concurso que tenha uma amplitude maior de matérias e outro uma coisa mais sintética, mais direcionada para a carreira? Não, na verdade as disciplinas básicas são as mesmas. São basicamente 11 a 12 disciplinas, né? Direito constitucional, civil, processual civil, enfim, as matérias fundamentais de direito. O que varia, no fundo, é o temário. Eu explico. Alguém que pretenda prestar concurso para a área federal vai ter um foco direcionado, diferente, eventualmente, do foco da estadual. Não em determinadas disciplinas. Constitucional é igual para todos. Mas, por exemplo, direito civil. Quem vai prestar concurso para juiz federal não está preocupado com direito de família e direito de sucessões, porque não é da competência da Justiça Federal julgar essa matéria, diferentemente de quem presta concurso para a magistratura estadual. Não é? Então, a questão é de foco. As disciplinas são as mesmas, os temários não, necessariamente. Eu diria que os concursos, hoje, os mais complexos, são os de ingresso na magistratura e no Ministério Público ainda, tanto na esfera estadual, federal, quanto do trabalho. O concurso da Defensoria Pública de São Paulo é um concurso também bastante disputado, e o concurso para delegado federal, até pelo volume de candidatos no país todo, é um concurso extremamente disputado. Agora, lá na Polícia Federal, ou na polícia em geral, mas federal em particular, há algumas disciplinas que são básicas e fundamentais. Eu digo básico e fundamentais significa o seguinte: para o delegado federal, pouco interessa no dia a dia profissional dele conhecer direito de família, mas ele tem que conhecer profundamente direito penal. Então, o concurso dele é muito centrado em processo penal, direito constitucional. Então, sintetizando, as disciplinas são as mesmas, mas o foco varia de acordo com a carreira escolhida. Por consequência, para efeito da organização do curso que o senhor dirige, existem salas específicas para o concurso para delegado federal? Existem. Nós temos salas lá, nós chamamos de cursos anuais e semestrais. O que significa isso? Até pela própria nomenclatura, o curso anual, aquele que em média dura 1 ano, e o semestral, 1 semestre. Esses cursos nós damos todas as disciplinas. No anual, principalmente, todas as disciplinas. Significa dizer que alguém que faça o anual, em princípio, está habilitado a prestar qualquer concurso. Mas quando abre um concurso em particular, por exemplo, concurso para delegado federal, nós temos turmas para delegado federal, turmas para delegado civil, até agora está vendo uma em particular, turma para juiz federal ou para juiz estadual, enfim, dependendo da carreira, turmas específicas. Né? Nós montamos turmas específicas. Sim. Existe algum treinamento específico quando o aluno, aprovado em primeira fase, em segunda, ele vai para o oral, existe algum treinamento específico para a área? Dependendo do concurso, sim, nós fazemos simulados. Já houve casos em que nós convidamos pessoas profissionais que já participaram de outros concursos, presidiram concursos e anteriores, claro que não pode ser o mesmo que está participando do concurso agora, e foram lá e fizeram um debate, é o que a gente chama de bate-bola. Isso existe, a gente faz sim esses simulados. Agora, como é uma rede, esses simulados acabam sendo normalmente direcionados para turmas presenciais, porque não há como fazer um debate, digamos, simular uma prova oral para um aluno meu, eu fazendo a prova aqui em São Paulo, e um aluno meu que está em São Luís do Maranhão.
porque nós temos unidades no Brasil inteiro. E as aulas são transmitidas via satélite em tempo real. Significa dizer que a aula que eu estou dando hoje, imaginemos que eu estivesse dando a aula agora. A aula que eu estou dando hoje aqui está sendo assistida pelos meus alunos presenciais e, ao mesmo tempo, por dezenas de franquias no Brasil inteiro. E esses alunos se comunicam conosco. Eles fazem uma pergunta lá, eu tenho um monitor, aparece a pergunta, eu leio a pergunta, o professor lê a pergunta, a rede toda ouve a pergunta, o professor responde. O que é muito interessante, porque a dúvida de um, eventualmente, é a dúvida de muitos. E a resposta a uma dúvida atende à expectativa de todos, né? É um sistema bem interessante. Agora, voltando à sua pergunta original, nós fazemos, o que a gente chama de simulado? Sim, fazemos. Nós temos visto aí concursos em todas as áreas. Por exemplo, abrem 100 vagas para juiz ou 120 para delegado. E no final do concurso, com mais de 30 mil inscrições, são selecionados 30 candidatos. O senhor acha que isso é resultado da proliferação dos cursos jurídicos do país, na formação acadêmica, na faculdade? Há uma má formação hoje? Eu acho que, eu acredito, Paulo, que esse seja um fator. Não necessariamente o único fator, e talvez não necessariamente determinante em toda e qualquer hipótese de concurso público, mas é um fator com certeza. Mas até nós conversamos antes de iniciarmos o programa hoje, e eu não sou contra a existência de um número grande de faculdades, ao contrário. Eu acredito que as pessoas que tenham acesso ao nível universitário, ainda que eventualmente no futuro elas não exerçam a atividade para a qual se habilitaram, elas com certeza são mais capacitadas profissionalmente e com muito mais chance no mundo profissional do que aquela que não tem essa mesma qualificação. Falando do ponto de vista na área de direito, os estudantes aqui são estudantes de rádio e televisão. Na área de direito, que é uma área até muito diversificada, porque veja, a pessoa formada em direito não é advogada, é bacharel em direito. Para ser advogado tem que prestar exame da ordem. Não é? Se quiser ingressar na magistratura, tem que prestar o exame de magistratura, enfim, nas diversas carreiras. Mas olha, quem é formado em direito pode ser advogado, pode ser delegado estadual, delegado federal, pode ser escrivão, pode ser juiz federal, estadual do trabalho, pode ser promotor público estadual, procurador da República, enfim, a variedade de áreas, o leque é muito grande, diferente, por exemplo, da engenharia, diferente, por exemplo, da medicina. Eu tenho um irmão que é médico, e ele é médico. A única coisa que ele faz na vida é ser médico. Ele não tem outras opções. Então, agora, deveria haver um controle mais efetivo a respeito da qualidade dos cursos. Esse é o grande problema. Por isso que os exames de acesso às carreiras é um exame importante. Nós também falamos sobre o exame da OAB. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil está cada dia mais difícil. E isso não é ruim, não. Muito pelo contrário, isso é muito bom. É bom, primeiro, porque incentiva quem vai prestar o exame a estudar mais. Em segundo lugar, também ele distingue faculdades de direito de outras faculdades de direito. As faculdades também são incentivadas, às vezes até são obrigadas a melhorar esse seu nível, justamente por conta do resultado negativo nos exames da ordem. Acho que devia haver exame em outras carreiras também. Existe hoje uma legislação que permita à OAB fiscalizar os cursos jurídicos no país? Veja, a OAB, toda vez que vai ser aberta uma nova faculdade de Direito, a OAB é chamada, mas na qualidade de órgão consultivo e não deliberativo. Ou seja, ela tem o poder de se opor, aspas, mas não tem o poder de impedir que a faculdade seja criada. E normalmente a ordem hoje, pelo que me consta, ela tem sempre, ou quase sempre, se insurgido contra a criação de novos cursos. Mas isso depende da esfera federal, ela opina, mas não decide.